Bomba! Bolsonaro revela o seu candidato para presidente em 2026. Então para tudo o que você está fazendo e presta atenção nisso aqui. O Bolsonaro finalmente escolheu o candidato dele para a presidência da República nas eleições de 2026. O Bolsonaro disse que o candidato dele vai ser o Flávio Bolsonaro e não Tarcísio de Freitas, quebrando assim a expectativa de muita gente. Jair Bolsonaro escolheu seu filho Flávio Bolsonaro para ser o próximo presidente da República. Essa aqui é a bomba do dia. Eu tenho certeza de que a partir de agora só se vai falar nisso. Mas vamos entender um pouquinho o cenário? Como que o Flávio está nas pesquisas eleitorais, hein? Na última pesquisa da Atlas Intel, que saiu nesta semana e é uma das principais instituições de pesquisa do Brasil, o Flávio tinha um resultado de 23% no primeiro turno contra 47,3% de Lula, isso no primeiro turno. A Atlas ela deixou o Flávio de fora da simulação do segundo turno, como você vê aqui nesse gráfico aí, ó. Essa aqui são as simulações da Atlas do segundo turno e o Flávio ficou de fora. E essa simulação ela mostra o empate técnico entre Lula e 3 personagens da direita no segundo turno: Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro. Além disso, numa pesquisa de novembro da Paraná Pesquisas, o Flávio apareceu como o nome mais rejeitado dentre os nomes da direita que foram pesquisados, que incluem aí Jair Bolsonaro, Lula, Michele e Tarcísio. Quando você coloca todos esses nomes juntos, a rejeição aí é a maior do Flávio. Por que a rejeição importa, Deltan? Porque ela indica o teto da pessoa, até onde ela consegue, em tese, ir, sem que tenha que mudar a opinião das pessoas. Enquanto que a intenção de voto positiva indica outra coisa, indica o ponto de partida, a base, de onde que a pessoa parte. Tá bom, mas dito isso, como que estão os outros candidatos? Como estão os outros principais presidenciáveis nas pesquisas, hein? Na mesma pesquisa desta semana da Atlas Intel, o Tarcísio de Freitas, olha aí, ó, o Tarcísio de Freitas, ele bateu 32,5% contra 48,4% de Lula no primeiro turno. E no segundo turno, ele empata tecnicamente, como eu disse para vocês, com o presidente Lula. Já a Michele Bolsonaro, ela tem um resultado um pouquinho menor no primeiro turno. Olha aí comigo, ó. No primeiro turno, ela bate 28,6% contra 48,7% de Lula. Mas no segundo turno, a Michele surpreende e vai tão bem quanto o Tarcísio, como você vê aí. Ela também empata tecnicamente com Lula. Ela com 47 e ele com um pouquinho mais, 49, mas está ali num empate técnico considerando a margem de erro. E que o Jair Bolsonaro escolheu o Flávio Bolsonaro para a presidência, hein? A reportagem do Metrópolis, que deu esse furo que eu mostrei no comecinho para vocês, disse o seguinte, olha aí. Bolsonaro avalia que o filho primogênito vai ganhar musculatura para a disputa a partir do momento em que se comportar como postulante ao Palácio do Planalto e fizer agendas pelo Brasil. Na avaliação do ex-mandatário, Flávio consolida a unidade partidária e conta com um relevante palanque de governadores aliados, como Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Mas tem mais. Dentro da família Bolsonaro, Flávio também seria o candidato que passaria previsibilidade para a classe política e o segmento econômico, dado o perfil mais moderado do que os irmãos. Então, o presidente Bolsonaro, ele avalia que o Flávio tem ainda um potencial aí para crescer nas pesquisas, mas isso dependeria dele começar a fazer agendas pelo Brasil e contar com a unidade ainda dos governadores mais próximos, que vão fornecer para ele palanques, como Tarcísio e Cláudio Castro. Por que o Bolsonaro não mencionou o governador Zema, hein? Porque o Partido Novo entendeu que nesse momento deve ter um candidato próprio à presidência para carregar o maior número possível de eleitores para a direita e lançou o nome do governador de Minas Gerais. Mas a ideia é que lá na frente toda a direita possa estar unida contra Lula e contra o PT. A ideia basicamente é a seguinte: você tem um governador Ratinho Júnior no Paraná com mais de 80% dos votos, ninguém carrega tanto voto do Paraná quanto ele. Você tem Zema em Minas, você tem Caiado em Goiás, você tem Tarcísio em São Paulo, e quanto mais gente for nesse momento, mais votos vão ser carregados para a direita nesse momento, para todo mundo lá na frente, como num funil, se unir e derrotar o PT.